Nesse vídeo eu vou te mostrar dois exemplos de green, dois exemplos de 0 a 0 no HT e dois exemplos de 0 a 1 no HT para te mostrar como que eu trabalho nesse método e você tira suas próprias conclusões como que você quer trabalhar. Primeiro jogo analisado, Home Genoa, no minuto 3, a odd do Lei 01 foi para 25, um lucro potencial de 4.06, estando dentro da faixa de odds que a gente gosta de trabalhar. No minuto 3 o placar estava 0 a 0, vamos ver como se comportou durante o jogo. No minuto 15 a Roma estava pressionando sem nenhum susto do Genoa e o mercado ajustou essa odd para cima, de 25 foi para 27, com potencial lucro de 0.31%, nenhum susto do Genoa. Quando você vai para o minuto 20, o Genoa deu um chute no gol e dentro de 20 minutos o único chute no gol foi do Genoa, porém o gráfico de pressão ainda estava a favor da Roma. O mercado ele desce um pouco porque ele entende que existe um possível risco do Genoa marcar o primeiro gol e Genoa marcando o primeiro gol, o 0 a 1 é contra você. Então, você vai ficar contra o tempo. Então, o mercado já ajustou, você teria um prejuízo de 0,79%. A partir do minuto 25, a Roma marcou seu primeiro gol, você colocou o seu green no bolso, o lucro de 4,06%, está finalizada a operação. Vamos para outro jogo, Royal Union e Leuven, da Bélgica. Minuto 2, placar 0 a 0, a odd do Lei 01 estava em 24, lucro potencial de 4,24%. Vamos ver como foi durante o jogo. No minuto 10, o Royal Union ele estava pressionando, tinha mais chute no gol, tinha escanteio a seu favor, gráfico de pressão, enquanto o time adversário só tinha dado um chute no gol num ataque isolado. O mercado se comportou da mesma forma, colocou a odd lá para cima e o green ainda estava em seu favor. Quando você vai para o minuto 15, o Royal Union acaba marcando o primeiro gol da partida, o 0 a 1 se torna impossível de acontecer, você coloca o seu green no bolso. Vamos para um jogo que terminou 0 a 0 na HT, Burnley e Stoke. Minuto 1, a odd do Lei 01 estava em 23, um lucro potencial de 4,44%. Vamos ver como se comportou. No minuto 15, essa odd cai para 17,5%, nenhum chute a gol de nenhuma das equipes, ou seja, um jogo com aspecto under até o minuto 15, nenhum chute a gol e uma pressão um pouco mais moderada do Burnley. O mercado desce essa odd para 17,5% e aí o seu lucro atualizado seria menos 1,43%. No minuto 30, o Burnley continua pressionando, porém sem chutes a gol. E aí o seu head vai se tornando um pouco maior, 14,5%, 14,5% a odd, né? E 2,66% o seu head atualizado. O que o mercado entende? Ninguém chutou a gol, é um jogo com aspecto under, o Lei 01 pode ser algo muito mais provável do que estava prevendo no início da partida, porque se ninguém chutou a gol, se alguém fizer um gol de contra-ataque, dificilmente esse placar vai mudar. Essa é a interpretação do mercado. O que acontece no minuto 45? Essa odd de 23 vai para 11 e aí o seu head atualizado vai para 4,96%. Lembrando aqui do vídeo do canal em que a gente fala o 0 a 0 no HT, você tolera um head de até 5%. Se passou disso, na nossa interpretação, é melhor sair da operação. Mas tem vários outros métodos de trabalhar 0 a 1. Eu não estou aqui para cravar o que é o método certo, como você deve fazer. Você tira suas próprias conclusões. Vamos para o começo do segundo tempo, 1 minuto 60, o jogo continua 0 a 0 e essa odd cai ainda mais. O seu lucro estava por volta de 5, ele vai para 6,82%. Aí começou um pouco de chute a gol do Stoke City, né? E nenhum chute a gol do Burnley. Então, assim, o mercado entende que o Stoke City estaria mais próximo do 0 a 1 do que o Burnley do 1 a 0. Essa odd vai caindo. Vamos para o minuto 75. Essa odd começa a subir. Por quê? O mercado vê que tem pouco tempo, né? Do minuto 90 até o 75, você tem 15 minutos. Vamos considerar mais 5 de acréscimo. Que você tenha 20 minutos. O 0 a 0... ele está muito mais provável do que estava antes. E o 0 a 1, ele está muito mais provável do que estava antes. Porque, concorda, se não tivermos chutes a gol do Burnley e o time adversário está dando alguns sustos, o 0 a 1 ele é mais provável agora do que no início do jogo, já que o time da casa não está jogando bem, não está colocando bola no gol, não está tendo defesa do goleiro adversário, então o mercado começa a perder a paciência. Só que aí tem uma virada de chave. No minuto 80, essa odd volta a subir, porque o mercado entende que não tem mais tempo para sair gols. Então o mercado começa a ficar pessimista com o mercado de gols. E aí essa odd volta a subir. E aí ela vai para 4,96% de head atualizado.
que é exatamente igual ao head que você teria no HT. E aí você deve estar se perguntando, bom, por que eu não saí então? Por que eu saí no HT e não saio no minuto 80? Porque eu vou te mostrar um exemplo aqui de head do 0 a 1. No minuto 80, se está 0 a 1 para o time adversário contra a sua posição, o seu head é mais pesado, tá? E esse jogo acabou terminando 0 a 0. Se você deixasse no final, você teria green, porém a gente gosta de ficar menos exposto e com head controlado. Vamos para o outro exemplo aqui de 0 a 0. Melbourne e Brisbane. O jogo estava no minuto 3 e a odd do 0 a 1 foi para 24, lucro potencial de 4,24%. Vamos ver como se comportou. No minuto 15, o time adversário ele deu alguns sustos, porém o time da casa levemente estava dominando a partida. O mercado ele desce essa odd porque ele perdeu a confiança no time da casa, né? Nesse momento de jogo. Então essa odd foi para 18 e o seu lucro atualizado seria menos 1,45%. O que acontece no minuto 30? O time da casa dá o seu primeiro chute a gol e continua pressionando, mas o mercado ainda não está muito confiante. Então a odd do 0,1, que estava alta porque o mercado acreditava que o time da casa tinha grande chance de marcar primeiro, ele não está tão confiante, 14,5% e um lucro atualizado de menos 2,85%. O que acontece no minuto 45? O time da casa começa a pressionar um pouco mais, porém, com 2 sustos aqui do time adversário, essa hora de 24 foi para 11, ou seja, um head atualizado de 5,14%. Como a gente sempre fala, o head médio é cerca de 5% no 0 a 0 no HT, mas existem jogos que vão pagar menos, existem jogos que vão pagar mais. No jogo anterior foi menos de 5, nesse jogo foi um pouco a mais de 5. Vamos ver durante o resto do jogo. No minuto 60, essa odd foi para 10,5, um pouco mais de 5% de head, e você que deixou um pouco mais até o final, você conseguiu ter green nessa operação porque o Melbourne acabou marcando depois do minuto 60 e aí a operação seria encerrada. Mas aqui deixando muito claro, né, na nossa base de dados, mais de 7 mil jogos analisados, sem comportamento, só você analisando odds de 1.40 a 1.70, 0 a 0 no intervalo acontece quase 30% das vezes, é o head mais comum que você vai tomar. E quando você coloca comportamento, que é chutes do favorito maior do que chutes da zebra, cantos do favorito maior que cantos da zebra, posse de bola do favorito maior que posse da zebra, chutes no gol do favorito maior que chutes da zebra, essa incidência de 0 a 0 ela cai para 25%, e esse 5% é muito valioso no longo prazo. Vamos para outro exemplo aqui de 0,1, que esse é o head mais pesado, porém o mais difícil de acontecer, porém ele acontece e a gente tem que aprender como que trabalha. Palmeiras e Fluminense, minuto 1, odd inicial do 0,1, 23, lucro potencial de 4,44%. O que acontece? Minuto 15, o Fluminense, praticamente que só o Fluminense jogou, né? O Palmeiras teve aqui 2 picos aqui de pressão e depois só o Fluminense, com um chute no gol e escanteio a seu favor. O mercado desce essa odd, vai para 19, o seu head atualizado vai para 0,96%. O que acontece a partir do minuto 30? O Palmeiras tem aqui um momento de escanteios e chutes, mas lembrando, não foram chutes no gol, que isso daí é ruim para sua leitura de jogo, e o Fluminense continua dando alguns sustos. Só tinha dado um chute no gol, mas vão pegar o comportamento. O Palmeiras não tem chute no gol, o Fluminense tem chute no gol. O Palmeiras tem mais escanteios que o Fluminense. Posse de bola, o Palmeiras está com mais posse de bola, porém não bateu todos os critérios. O Palmeiras tem menos chutes a gol do que o Fluminense. Então, para você que entende da leitura de jogo, caso você quisesse sair desse jogo, beleza, faz sentido. Mas vamos considerar que a gente ficou até o HT. Tá? Minuto 40, o que acontece? O Fluminense acaba marcando o gol, essa odd vai para 7,2%, PNL atualizado 9,97%. No nosso vídeo a gente fala que é cerca de 15% de head quando termina no HT no 0,1. Tá? Vamos ver como que terminou no HT, 16,7%. Deixando muito claro, a leitura não é favorável para o Palmeiras. O Palmeiras deveria ser o time que estaria atacando aqui, e ele não está atacando. Ele não deu nenhum chute a gol nesse primeiro tempo. O primeiro tempo acabou 0-1 para o Fluminense. O mercado ele pesa um pouco mais, então o seu head, que seria por volta de 15%, ele foi para 16%. E o que você faria se deixasse até o final?
Vamos lá, deixou até o final, minuto 65. O Palmeiras começou muito melhor com chute a gol, porém o seu head vai aumentando se o Palmeiras não marca, né? Porque o mercado entende que o fator tempo tá pesando, tem menos minutos para o Palmeiras marcar o seu gol. E aí essa odd vai para 2,88 e o seu head atualizado vai para 31,8%. O que acontece no minuto 80? Que o Palmeiras começa a pressionar, mas veja, o Palmeiras teve só esse momento de chutes a gol, teve um gol anulado e depois escanteio atrás do outro, porém sem conseguir penetrar na área dando chute a gol. O goleiro do Fluminense não fez mais defesas dessa faixa aqui até aqui. Essa odd ela vai caindo, 1,74. E aí o seu head atualizado vai para 55%. Então quando você vê aquele jogo que estava 0-0, você fala, vou segurar até o minuto 80, porque o meu head não vai ser tão alto. Se você toma um gol da zebra aqui no minuto 60, 65, o seu head que estava controlado cerca de 5%, ele pode virar 50%. Não estou falando que está certo ou que está errado. É o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu acho muito mais difícil você expor 50% da sua stake para ganhar cerca de 4%. É muito difícil você pegar odds abaixo de 20 nessa metodologia de Lei 01. Você vai pegar times menos favoritos. Na nossa metodologia, eu prefiro pegar odds abaixo de 26 e o lucro aproximadamente 4%. E eu não quero tomar mais de 15% de head. E aí, se você deixou até o final e foi torcedor, essa odd foi para 1 e você tomou 100% da sua stake. Vamos para um outro exemplo de jogo de 0-1 no HT. 2 minutos. A odd do 0-1 estava em 25, lucro potencial de 4,06. Spezia e Mantova, da Série B italiana. Vamos ver como é que foi no minuto 8. Né? No minuto 8, o Mantova teve aqui um pico de ataque, depois o Spezia começou a dar um pouco jus à sua odd de favorito, que era o terceiro colocado contra o 11º do campeonato. Porém, o mercado perdeu um pouco a paciência, porque esperava um amasso do Spezia. E o Spezia não estava amassando, não tinha dado nenhum chute a gol, e o seu head estava em 0,57%. O que acontece? No minuto 15, o Spezia continua jogando um pouquinho melhor, né? O pico de ataque do Mantova já passou, o Spezia estava jogando um pouco melhor, porém sem nenhum chute a gol, apenas um escanteio. Alguns gráficos aqui favoráveis, porém sem um domínio completo. O mercado vai perdendo mais a paciência, odd vai para 19,5 e o seu head está em 1,18%. O que acontece no minuto 20? O Mantova acaba marcando o gol e essa odd de 25 vai para 12. O seu head vai para 4,51%. E aí você deve estar se perguntando, bom, se o meu head no final do primeiro tempo, quando está 0-1, é 15%, por que eu vou esperar? Porque às vezes o time adversário marca o primeiro gol e depois o time da casa começa a jogar. Quantas viradas você não vê, né? Num time com uma odd de 1,30, 1,40, ele toma o primeiro gol e depois ele vai e vira a partida. Então você precisa ler o momento do jogo. O Spezia estava jogando como favorito, depois do gol, você começou a ver que o Spezia começou a jogar melhor. Ele começou a pressionar mais, começou a ter escanteios, porém não teve chutes a gol. Isso daí é um ponto de atenção. Para quem tem leitura de jogo, viu que o Spezia ele estava jogando melhor, porém não estava com chutes a gol. Já o Mantova, ele deu um chute a gol e fez o gol. Só que tinha um ponto aqui de atenção. O Mantova tinha um jogador expulso. Que isso daí ajusta para você. Essa odd deveria estar um pouco menor e você deveria ter um head um pouco maior, mas o mercado interpretou com um jogador a mais, o Spezia, existe mais chance dele marcar o primeiro gol e você ter 100% de green nessa operação do que com 11 contra 11. Então essa odd não ajustou tanto. Essa odd foi para 11,5, 4,89% de head. O que aconteceu no final do primeiro tempo? Essa odd foi para 8,8, 7,67% de head. No nosso método já sairia dessa posição, tá? Mas caso você queira trabalhar com mais tempo de jogo, ok, eu vou te mostrar como vão flutuar essas odds. Mas reparem que o head não está em 15% como a gente menciona no método. Existem casos e casos. Nesse caso, o time da casa ele está jogando um pouco melhor, mesmo não dando chutes a gol, e o time adversário está com um jogador a menos. Então, o mercado ele não ajustou muito essa odd. Essa odd foi ajustada mais moderadamente, 7,67% de head. Vamos ver como que foi no minuto 68. O Spezia acabou jogando muito melhor, começou a dar chute a gol a partir daqui, teve um gol anulado,
e aí o Mantova continuou no 0-1 com um jogador a menos, provavelmente se defendendo muito, e aí o mercado começa a perder a paciência. Essa odd vai para 3,55, um head atualizado de 25,2%. O que acontece no minuto 80? O mercado começa a perder a paciência, o fator tempo pesa muito, e aí você tem poucos minutos para o Spezia marcar o gol, essa odd vai para 2,28 e o seu head vai para 41,5%. O que normalmente acontece, esse head deveria estar por volta de 50%, só que pelo fato do time da casa estar no momento de pressão, de chutes a gol, de escanteios e sem sustos do time adversário, o Mantova só deu 2 chutes a gol, ó. Um aqui que foi o gol, e outro chute aqui. Depois só deu o Spezia. E nesse final aqui, o Spezia estava jogando melhor. Eu já teria saído dessa posição. Mas caso você tenha sido torcedor, porque nem no método do Chris ele fala para ficar até o final. Ele fala para sair no minuto 80. Tá? O que eu acho, minha opinião, eu acho muito pesado você tomar um head de 40%, 50% para ganhar 4%, 5% de green. Porque você sai da proporção de 3-1 e você começa a ficar na proporção de 10-1, de 8-1. Eu não fico confortável, mas existem pessoas que ficam confortáveis. E aí, não estou aqui para ensinar ninguém ao que é para fazer. Você toma suas próprias conclusões. O que acontece no final? O Spezia acaba marcando o gol. E aí, se você foi torcedor, ficou até o final, você teve green. Só que se não tivesse marcado o gol, você teria tomado 100% da sua stake. E aí, vamos para o estudo do banco de dados, né? 7.000 jogos analisados. Se você só pegar essas odds sem nenhum comportamento, o 0-1 no intervalo acontece cerca de 10% das vezes. E quando você tem comportamento, chutes do favorito maior que chutes da zebra, cantos, posse de bola, o 0-1 no intervalo ele acontece em 6,93% das vezes. E esses pequenos percentuais fazem muita diferença no longo prazo. E vamos para os critérios de lucro. Jogos com comportamento over, muita chance de gol, o mercado ele demora para ajustar. Você vê alguns exemplos aqui que o mercado ele não ajusta essa odd como deveria ajustar num jogo under, né? Um gol a seu favor já é o green imediato, e jogo sem muitas faltas, né? Que é um jogo movimentado, às vezes não tem tantos chutes a gol, mas tem muitos escanteios, o jogo não para muito, essa odd vai demorar para ajustar. Quais são os cenários de risco, né? Favorito tomando pressão, você viu o jogo do Palmeiras e Fluminense, né, que acontece, o time estava sem vontade no HT, sem chutes a gol, expulsão do time favorito, isso é péssimo para você, porque com menos jogador a chance dele fazer um gol é menor, e um jogo muito parado. Se o mercado vê que o jogo está under, o seu head vai ser um pouco maior. Quais são os pilares, né? Você tem que estar a favor do time da casa, o time visitante tem que ter uma defesa frágil, né? Um saldo de gols negativo, uma baixa média de incidência de gols a seu favor e o coeficiente de variação baixo. Vamos pegar aqui um exemplo no nosso painel. Jogo do Chelsea e Wolverhampton, no dia 20/1. Né? Existe uma tendência de lei fora, tendência de over HT, e aqui a gente dá também as oportunidades de lei 2/2 e lei 0/1. Por quê? Lei 0/1 está muito favorável, ó. Coeficiente de variação abaixo de 0,50. O Chelsea é um time que tem saldo de gols positivo, enquanto o Wolves é um time que tem saldo de gols negativo, ou seja, uma defesa frágil. Né? Dois times com bastante incidência de over HT, é muito interessante para você trabalhar o lei 0/1. Tá? Então você consegue ver isso no painel. Outro pilar, leitura de jogo, né? Ver a segunda bola, ver se a zebra está dando trabalho, ver se o favorito está dominando, se o jogo está com uma tendência de over, e também o volume, que é fundamental, não recuperar head, respeitar os critérios de saída e não ser um torcedor. E como que você consegue acessar os jogos com potencial de lei 0/1? Se você tem os nossos painéis interativos, você pode navegar aqui pelos times e ele já vai dar a tendência comportamental. E se você quer já tudo mastigadinho, quais são os times, independente da liga, aqui no painel a gente foca nas 13 principais ligas do mundo. Se você quer várias ligas, você tem a nossa lista aqui de lei 0/1, onde a gente coloca todos os jogos do dia e aí você consegue acessar qualquer jogo do mundo, desde que tenha essa tendência, né? Time adversário com média de gols alta, com coeficiente de variação baixo, um time com defesa frágil, e aí você consegue fazer as suas próprias entradas. É um método que você precisa acompanhar um pouco do jogo. Se você quer fazer punter, ok, mas eu gosto de trabalhar trade. Eu acho que você tem um controle maior, você consegue ficar numa proporção de 3/1, ou seja, você vai ter de 5 a 15% de head e 3 a 7% de green. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço. Até a próxima.